Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar um caso que nos levará de volta a uma era marcada por um crime que chocou não apenas o Reino Unido, mas reverberou em todo o mundo. Hoje conheceremos um caso sinistro dos anos 90, onde a tragédia se entrelaça com a complexidade da natureza humana. Nos idos de 1993, em um shopping center, um dia comum de compras e diversão transformou-se em um cenário terrível. Um acontecimento abominável, que até hoje ecoa nas memórias daqueles que testemunharam os eventos daquele lastimável dia. No centro desse pesadelo, estava um pequeno anjo chamado James Bulger, um menino de apenas 2 anos, cujo destino foi cruelmente interrompido. A inocência da infância, manchada por atos inimagináveis que desafiaram a compreensão da sociedade. A história que estamos prestes a explorar revela os arquitetos do horror, jovens cujas ações deixaram uma cicatriz na consciência coletiva. Não revelaremos seus nomes agora, pois nossa jornada nos levará a uma compreensão gradual dos eventos que moldaram esse trágico capítulo. Esteja preparado, pois viajaremos pelos meandros desse crime angustiante, mergulhando nas investigações, no julgamento e nas repercussões que ecoam até os dias de hoje. O passado ressurge, não para perpetuar o luto, mas para aprendermos com os erros e, quem sabe, moldar um futuro mais seguro. Vamos voltar para o dia 12 de fevereiro de 1993, um dia que ficaria marcado na história britânica. James Bulger, um adorável menino de apenas 2 anos, estava com sua mãe em um shopping center, aproveitando um dia normal. Um dia que deveria ser divertido para James, transformou-se em tragédia quando John Venables e Robert Thompson, ambos com apenas 10 anos de idade na época, abordaram James e o levaram para longe do alcance de sua mãe distraída. Longe dos olhares atentos da multidão, Venables e Thompson sujeitaram o pequeno James a atos indescritíveis de crueldade. As câmeras de segurança do shopping capturaram imagens que deixariam qualquer pessoa horrorizada. Os agressores arrastaram James por vários quilômetros, enquanto continuavam seus atos brutais contra o indefeso menino. A cada passo, a tragédia se desdobrava, e a crueldade parecia não ter limites. Durante um período de várias horas, James foi submetido a agressões físicas e abusos, incluindo ser espancado com tijolos e barras de ferro. Finalmente, chegaram a um local deserto, onde o crime atingiu um ponto trágico, quando os garotos decidiram matar James. O que aconteceu naquelas horas sombrias é difícil de acreditar e ainda mais difícil de aceitar. O corpo de James Bulger foi encontrado em trilhos de trem em Walton, Liverpool, 2 dias após seu desaparecimento. A autópsia revelou que ele havia sofrido lesões significativas antes de sua morte. O assassinato de James foi amplamente coberto pela mídia na época, gerando comoção pública extrema em todo o Reino Unido, deixando uma cicatriz indelével na sociedade. A extrema brutalidade do crime e a surpreendente juventude dos agressores desencadearam uma onda de questionamentos profundos sobre a essência humana e os limites da responsabilidade criminal da delinquência juvenil. Os tabloides britânicos, conhecidos por sua abordagem sensacionalista, deram grande destaque ao caso, usando manchetes chamativas e imagens fortes. Jornais como The Sun e o Daily Mirror, em particular, cobriram intensivamente o desaparecimento de James Bulger e os eventos subsequentes, provocando na sociedade britânica debates acalorados sobre a segurança das crianças e a necessidade de uma revisão nas políticas judiciais voltadas para menores infratores. A investigação do caso e o julgamento de John Venables e Robert Thompson foi um evento midiático que manteve o país em suspense. A questão central era: como deveríamos lidar com crianças tão jovens envolvidas em um crime tão hediondo? O veredicto final foi anunciado, e as sentenças dos 2 meninos chocaram muitos. O que o sistema de justiça decidiria para 2 jovens que roubaram a infância de James Bulger? A cobertura midiática contribuiu para uma atmosfera de indignação e preocupação pública, influenciando a forma como o caso foi tratado pelas autoridades e a sociedade em geral. Logo após a descoberta do corpo de James Bulger, a polícia lançou uma investigação intensiva. As primeiras horas foram cruciais, e os detetives começaram a coletar pistas no local do crime.
Uma peça-chave na investigação foi o extenso uso de câmeras de segurança no shopping center. As imagens capturadas foram cruciais para rastrear os movimentos de James e, eventualmente, identificar os agressores. A polícia realizou inúmeras entrevistas e buscas, à procura de informações de testemunhas que poderiam ter visto algo suspeito. Cada detalhe se tornou crucial para traçar o triste fim de James, promovidos por seus raptores John e Robert Thompson. A perícia forense desempenhou um papel vital na coleta de evidências. Amostras de DNA, vestígios e análises meticulosas foram conduzidas para estabelecer uma conexão irrefutável entre os agressores e o crime. A caçada pelos responsáveis tornou-se intensa, com a polícia seguindo pistas por toda a região. A pressão da opinião pública era enorme, e a expectativa de capturar os culpados aumentava a cada dia. As autoridades, com os vídeos das câmeras de segurança do shopping center, divulgaram as imagens dos dois garotos na mídia, pedindo a colaboração do público para identificá-los. Os esforços de investigação levaram a várias dicas e, eventualmente, as identidades dos garotos foram reveladas. Em 20 de fevereiro de 1993, 10 dias após o assassinato, Thompson e Venables foram detidos pela polícia. Eles foram levados sob custódia e posteriormente acusados do sequestro e assassinato de James Patrick Bulger. O julgamento de John Venables e Robert Thompson começou com grande expectativa. Os olhos da nação estavam voltados para o tribunal, enquanto os agressores, agora com 11 anos, entravam para enfrentar a justiça. A controvérsia em torno da responsabilidade criminal de crianças tão jovens tornou-se o cerne do julgamento. Advogados debatiam se dois meninos tão novos poderiam ser plenamente responsáveis por um crime tão horrendo. Os depoimentos durante o julgamento foram chocantes, revelando detalhes sobre a mentalidade e as ações dos agressores. A sociedade se viu dividida entre a busca por justiça e a compreensão da complexidade envolvida. A sentença final ressoou como um veredito histórico. John Venables e Robert Thompson foram considerados culpados, mas suas idades levantaram debates sobre o sistema de justiça juvenil. A decisão sobre o destino dos agressores impactaria as políticas judiciais futuras. A sentença de John Venables e Robert Thompson não apenas marcou o fim do julgamento, mas também desencadeou um impacto sísmico nos britânicos. A brutalidade do crime e a juventude dos agressores reverberou por um longo tempo. A nação britânica se viu forçada a uma profunda reflexão sobre a segurança de suas crianças e a eficácia do sistema de justiça juvenil. Os pais, em especial, questionavam a confiança na proteção de seus filhos. A medida dos acontecimentos ainda tornara os debates públicos intensos, gerando uma série de programas de entrevistas e matérias jornalísticas sobre o caso. Especialistas, legisladores e cidadãos comuns expressaram suas opiniões sobre como a sociedade deveria abordar crimes cometidos por crianças, especialmente diante de atos tão horrendos. As pressões por mudanças no sistema de justiça juvenil eram intensas. A população clamava por respostas, e os legisladores se viram diante da necessidade de revisar as leis existentes para melhor proteger a sociedade. Uma das mudanças mais significativas foi a revisão das políticas de liberação condicional para criminosos juvenis. O caso James Bulger trouxe à tona a preocupação sobre como garantir a segurança pública, mesmo após a liberação de agressores tão jovens. Outra grande alteração legislativa concentrou-se na proteção da identidade de criminosos juvenis. A fim de evitar a vigilância incessante e garantir uma chance real de reabilitação, medidas rigorosas foram implementadas para manter em sigilo a identidade de John Venables e Robert Thompson após a libertação. As políticas juvenis foram reformuladas para integrar uma abordagem mais abrangente, considerando não apenas a punição, mas também a reabilitação. O sistema passou a focar na prevenção de comportamentos delinquentes desde a infância e oferecer suporte às famílias em situações vulneráveis. O impacto do caso James Bulger transcendeu os eventos imediatos. Suas repercussões foram duradouras, moldando não apenas a abordagem da sociedade em relação a crimes cometidos por menores, mas também provocando uma reformulação significativa no sistema legal britânico. Após o veredito, John Venables e Robert Thompson
foram condenados a cumprir pena em uma instituição para jovens infratores. A sociedade observava atentamente como as autoridades lidariam com esses agressores tão jovens. Durante o tempo na instituição, os agressores foram submetidos a programas de reabilitação intensivos. Especialistas avaliavam constantemente seu progresso, enfrentando o desafio único de tentar reformar crianças que haviam cometido um crime tão hediondo. Após o cumprimento de parte de suas penas, John Venables e Robert Thompson foram liberados sob liberdade condicional. Uma das medidas mais controversas foi a concessão de novas identidades para protegê-los da possível vingança da sociedade. A decisão de fornecer novas identidades gerou controvérsia imediata. Alguns argumentavam que a medida era necessária para garantir a segurança dos ex-condenados, enquanto outros a viam como uma forma de escapar das verdadeiras consequências de seus atos. A reintegração à sociedade se revelou desafiadora para Venables e Thompson. Sob novos nomes, enfrentaram o dilema de construir uma vida enquanto o passado sombrio permanecia em segredo. Após a libertação, ambos viveram sob uma vigilância constante. Grupos de direitos da vítima e mídia mantinham um olhar atento sobre suas atividades, alimentando ainda mais a controvérsia e o debate. Os desafios na reabilitação eram evidentes. A sociedade permanecia dividida entre os que acreditavam na capacidade de mudança e aqueles que argumentavam que o crime cometido na infância deveria moldar permanentemente o destino dos agressores. Atualmente, as polêmicas e desafios persistem. A vida de John Venables e Robert Thompson continua sob a sombra desse terrível crime. À medida que se conhece um caso como o de James Bulger, é inevitável sentir uma profunda tristeza ao lembrar do destino trágico de um inocente menino de apenas 2 anos. O caso James Bulger não é apenas uma página criminal na história do Reino Unido, mas uma cicatriz que deixou marcas na alma humana devido à brutalidade do crime. Suas consequências continuam ecoando nas mentes de todos até a atualidade. Esse caso nos confronta com questões éticas e morais complexas. Como sociedade, somos desafiados a contemplar a natureza humana, a responsabilidade criminal e, acima de tudo, a maneira como tratamos nossas crianças. A controvérsia em torno da justiça juvenil persiste. Este caso forçou-nos a questionar nossas crenças sobre a reabilitação, punição e a capacidade de redenção, especialmente quando se trata de crianças envolvidas em atos hediondos. Que este caso sirva como uma lembrança constante de que a justiça, a compaixão e a prevenção devem andar juntas. Somente através do entendimento das complexidades envolvidas, poderemos construir um futuro onde crimes tão terríveis se tornem cada vez mais raros. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre o caso James Bulger e suas repercussões?